Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus, do canal Cicathlon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me em todas as minhas redes sociais e se inscrevam no canal Mangaeton, que é o meu canal sobre cultura pop, cujo link está aqui na descrição. Coloca aqui o link para todos vocês se inscreverem, né? Porque é o meu canal só sobre animes, mangás, cinema, quadrinhos, tudo que for cultura pop. Desenhos animados, séries. O link está aqui na descrição. É um canal que é cooperativo meu com meu amigo Henrique. Inscrevam-se todos. Bem, Brasil Paralelo, ele lançou agora um filme chamado Oficina do Diabo, que foi muito elogiado em meios da direita, o que não quer dizer muita coisa, pela atuação do Roberto Mallet, que é alguém sério. De fato, deve ter sido uma grande atuação. De fato, deve ter sido. Provavelmente é algo justificado esse elogio. Não vi ainda, porque eu não assino o Brasil Paralelo. Mas esse filme, que é o primeiro longa-metragem de ficção do Brasil Paralelo, teve uma produção muito conturbada. Porque ele começou com uma adaptação do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz do C.S. Lewis. Qual é o problema? Esqueceram de avisar o espólio do C.S. Lewis e anunciaram isso aí. Houve uma batalha judicial quanto a esse assunto, né? E acabou sendo uma confusão. Acabou sendo uma confusão, porque acho que eles tiveram que mudar um pouco para ser menos parecida com a obra do C.S. Lewis. Não é novo as produções da direita serem arrastadas, né? Lembrem-se aqui do documentário do Bernardo Kister, Eles Estão no Meio de Nós. Ou também do documentário do Josias Teófilo, O Jardim das Aflições, que foi um fracasso, porque não fala nada da obra do Jardim das Aflições. É mais uma geografia da vida do Olavo. E a direita tem essa história de produções conturbadas. A nova direita brasileira. Conturbadas até demais. O espólio do C.S. Lewis é uma coisa complicada, porque o Lewis era um cara estranho. Era um sujeito, era uma pessoa estranha. Enviaram a ele uma carta, né? Um leitor, né? Mandou para ele uma carta, né? Comentando, né? Algumas coisas que uma descrição errada que o C.S. Lewis fez da homossexualidade, né? No livro, na trilogia espacial. Ele respondeu dizendo, né, que, abre aspas, né? Estou falando aqui, né, do que ele considerava como pecado. Certo? Do que ele, antes que venha alguém aí reclamar, né, as coisas estão mudando muito. Estou falando do que ele considerava como pecado. Ele respondeu, abre aspas, os únicos pecados para os quais eu não tenho inclinação são a homossexualidade e o jogo. Por isso eu não os entendo. Talvez eu não tenha retratado bem. Agora, de resto, C.S. Lewis ele era alguém de conhecimento profundo da psicologia humana. Mas isso vinha com uma pessoa, uma personalidade difícil, com tendências muito estranhas. E nos últimos anos da vida dele, ele tomou uma decisão muito esquisita. Isso é uma coisa muito. C.S. Lewis tinha uma certa simpatia estranha pelo esquerdismo.
Isso é uma coisa muito esquisita, né? Já tinha isso. O Tolkien comenta que o C.S. Salvo engano, o Tolkien comentava o seguinte, que o C.S. Lewis ele era a favor dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, mesmo depois dos massacres, né, do clero. O que até para o C.S. Lewis, eu não vou dizer que ele fosse anticatólico, apesar de certamente ter algum sentimento de base anticatólico, sim, algum sentimento vago anticatólico, sim, mas é algo estranho. Isso é algo estranho para alguém como o C.S. Lewis. Ele tinha, de fato, uma simpatia estranha pelo esquerdismo. E havia uma divorciada americana chamada Joy Davidman, que ela era comunista e ia ser extraditada para os Estados Unidos por causa, na época do macartismo. Que, diga-se de passagem, foi um negócio muito menos severo que o AI-5 no Brasil. E o Lewis, estranhamente, se casou com a mulher, que era inclusive divorciada. É nessa época em que ele vai para de Oxford para Cambridge. Né? Salvo engano, ele lecionava no Magdalen College, Oxford, ele foi para o Magdalen College, Cambridge. Né? Estranho, um casamento esquisito. Já salvar um cara que é considerado um defensor do cristianismo, do mundo medieval, do mundo pré-moderno, se envolver, se casou com uma comunista para proteger a comunista e depois parece que o envolvimento foi mais longe, né? A mulher morreu, ele ficou como divorciada, né? A mulher morreu, ele ficou meio o C.S. Lewis ficou meio esquisito depois daí, ele morre um pouco depois. É uma história estranha. Não sei o quanto isso aí, né? Era uma paixão. Ele dizia que se apaixonou depois do casamento, né? A versão dele era essa. Inclusive ele tem um livro, Surprised by Joy, né? Que Joy, nesse caso, tanto é a alegria quanto é o nome próprio da mulher, Joy David. Né? Um livro que é posterior à viuvez, e parece que nisso aí teve. Foi isso aí que gerou umas crises de fé nele. É estranho. Essa história é muito estranha. Eu não sei se ele tinha simpatias. Não sei se ele tinha simpatias esquerdistas. Tinha. Estranhamente. Por razões que eu nunca entendi direito. Né? Tinha simpatia esquerdista, sim. Né? Eu não acredito de maneira alguma que isso tenha sido só um. Isso aí foi porque ele queria justiça, não sei o que, queria salvar um inocente. Não acredito, né? Seria uma interpretação que aí eu já acho que é um tanto ingênua. Né? Ele tinha paixão de fato por essa mulher antes, ninguém sabe. Foi uma coisa estranha, mas o fato é o seguinte: ele consagrou a vida dele a essa mulher, e quando ele morreu, os dois filhos do primeiro casamento dessa mulher tornaram-se os executores do espólio literário dele. Que um dos filhos se converteu e idolatrava o C.S. Lewis, e o outro não gostava dele e ficou louco. Morreu, inclusive morreu já. Foi para o manicômio na Suíça. Geralmente manicômio na Europa, coisas estranhas na Europa, né? São na Suíça, né? Essas clínicas de eutanásia, né? Que até eu estava conversando sobre isso hoje com o Gessé. Um abraço aqui para o Gessé. Né? Essas coisas estranhas da Europa, né? São na Suíça, né? Não é à toa que a montanha mágica do Thomas Mann se passa em um sanatório de tuberculosos em Davos, né? Que hoje tem um sanatório de loucos lá chamado Fórum Econômico Mundial. Mas esse pessoal aí é quem são os herdeiros do C.S. Lewis.
E parece que se esqueceram de pesquisar a esse respeito, né? E o resultado foi essa confusão. Eu espero que esse filme tenha sido de fato tão bom quanto dizem que foi. Não tenho como assistir por hora. Agora, eu sempre achei essa história aí do C.S. Lewis muito estranha, né? Ele era uma pessoa difícil, o C.S. Lewis. Né? Era uma pessoa difícil. É, eu sempre tive, tenho ainda, né, uma admiração enorme por ele. Né? Ainda tenho uma admiração enorme por ele, pelo C.S. Lewis. Mas das pessoas que eu admiro muito, ele é um que eu não gostaria de conhecer. De jeito nenhum. Não gostaria de conhecer o C.S. Lewis. Não, 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 não. Ele era um Oxford Don insuportável, verdade seja dita, né? Com idiosincrasias que eram. Respondia bem as cartas, etc. Mas a gente tinha reclamação dele. Né? Outras pessoas se dariam bem com ele. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu nunca entendi. Eu vou ser sincero, eu nunca entendi essa história aí. Mas eu acho que um dos enteados ainda estão. Um deles ainda está, o que está vivo está cuidando ainda das coisas. Fez até um bom trabalho, verdade seja dita. Fez até um bom trabalho. Porque assim como o Christopher Tolkien, é um cara de cultura também. E é um cara que é fiel às ideias do padrasto dele. Foi que foi um grande homem, ninguém pode negar, né? Era um grande gênio, de fato. Fez um grande bem pela humanidade, né? E por mim, inclusive, né? Ele me ajudou muito. Esse livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, foi o primeiro livro que eu li em inglês, inclusive. E acho que todo mundo deveria ler. Pois um forte abraço a todos e até logo.